Bom dia, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Dia 93 do projeto Bíblia para Iniciantes. E estamos no capítulo 8 de Atos, onde no final do capítulo 7, Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. E ali, após ter discursado, ter proferido aquele discurso, a sua defesa, que é repleta de autoridade, repleta de conhecimento do poder de Deus, falando da história das Escrituras, ele adormeceu ali, adormeceu. Essa é a palavra usada por Lucas para descrever a morte por apedrejamento de Estevão, primeiro mártir cristão. Uau! E muitas vezes eu e você podemos questionar, mas por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu a morte de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que estava pregando, que estava impactando milhares de pessoas? E aí fica o mistério, fica o mistério. O que eu posso dizer é que a morte é uma passagem apenas. A morte, como o próprio Paulo mais para frente vai falar. O Paulo que estava vendo ali, consentindo na morte de Estevão, que não era nem chamado Paulo ainda, era Saulo de Tarso, conhecido como Saulo de Tarso. Ele depois, ele diz que a morte é lucro. A morte é lucro. Para quem faz a vontade de Deus, para quem está no centro da vontade de Deus, pode acreditar, a morte é lucro. Para quem fica o questionamento, fica a saudade. Agora, para quem vai, é lucro. Vai ficar ali pertinho de Deus, de Jesus. Um galardão incrível, uma recompensa incrível por estar no centro da vontade de Deus, por estar agradando a Deus. E é isso que eu quero. Espero que seja isso também que você quer, estar no centro da vontade de Deus, agradar a Deus, ser cheio do Espírito Santo. E naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aqui está dizendo que exceto os apóstolos, ou seja, os apóstolos ficaram em Jerusalém e os outros foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo era um perseguidor impiedoso da igreja de Cristo, da igreja do começo, dos princípios. Saulo, ele cumpria ali o dever de não permitir que aceita o caminho, né, que eles chamavam, aceita o caminho, progredisse e crescesse. Ele tinha essa função. E entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, por mais que eles foram dispersos, isso foi uma estratégia, ok? Uma estratégia, porque eles foram dispersos e iam por toda parte pregando a palavra de Deus, a palavra de Jesus,
Filipe, que era um dos que havia sido eleitos como diácono, ele descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então Filipe operava sinais, milagres, prodígios, assim como Estevão também, cheio do Espírito Santo. Continuando, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade, grande alegria. Por que alegria? Porque as pessoas estavam sendo curadas, estavam sendo libertas. Isso traz alegria ao coração. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Então ele era reconhecido ali como uma pessoa que tinha o poder de Deus, porque ele fazia mágicas. Ele é conhecido como o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E o próprio Simão, olha que legal, o próprio Simão, esse mágico, abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ele, que já era chamado de o grande poder, que praticava mágica, ficou impressionado, ficou extasiado com o que Filipe fazia. Os sinais e grandes milagres praticados por Filipe. E ele sabia, olhando ali, ele sabia que não era truque, ele sabia que não era mágica, que era verdadeiro. E ele ficou impactado com isso. O próprio Simão. Então, que eu e você possamos praticar os sinais, praticar os milagres de Deus, buscar isso, buscar estar na presença. Não para impactar, não para que as pessoas fiquem extasiadas, mas para estar no centro da vontade de Deus. Para estar no centro da vontade de Deus. E assim alegrar primeiramente o coração de Deus. E em segundo lugar também alegrar as pessoas. Assim como Filipe trouxe alegria àquela cidade. Alegria. Que possamos levar alegria aos corações de muitas pessoas, através do Espírito Santo, através de estar no centro da vontade de Deus. Amém? E amanhã continuamos com o capítulo 8. Muita coisa bonita, muita coisa forte acontecendo aqui. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, trazendo poder, trazendo intrepidez, trazendo coragem e um propósito. Um propósito de alegrar a Deus, de estar no centro da vontade de Deus. Um beijo no coração. Um dia maravilhoso.